Você conhece a Lei Brasileira de Inclusão, aprovada em 2015? Conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trata de diversos aspectos relacionados à inclusão das pessoas com deficiência. No capítulo 4, a lei aborda o acesso à educação e traz avanços importantes, como a proibição da cobrança pelas escolas de valores adicionais pela implementação de recursos de acessibilidade. O texto diz que o sistema educacional deve ser inclusivo em todos os níveis, mas não cita explicitamente que a matrícula de alunos com deficiência deva se dar na rede regular em vez de escolas especiais, o que é um ponto de controvérsias. O debate sobre a educação especial e inclusiva no Brasil, em especial no aspecto de incluir a todos em instituições de ensino regulares, ou seja, as escolas que misturam alunos com e sem deficiência, tem sido intenso nos últimos anos. Atualmente, o Ministério da Educação está revisando a atual Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que é de 2008. O texto proposto enfrenta forte oposição de alguns grupos de educadores que tratam do assunto, para que a nova redação voltaria a estimular a volta da separação das pessoas com deficiência, indo na contramão da perspectiva social, que aponta para a eliminação das barreiras e na promoção da acessibilidade e não separação dos alunos com e sem deficiência. Vamos acompanhar como foi o processo de inclusão na LDB da Educação Especial, mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já desce aqui e clica em se inscrever e também já deixa o seu like. Tudo certo? Então vamos lá! A educação inclusiva no Brasil começou em 1961 com a Lei nº 4024. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional fundamentava o atendimento educacional a pessoas com deficiência, chamadas no texto como excepcionais. Atualmente, esse termo está em desacordo com os direitos fundamentais das pessoas com deficiência. O trecho diz o seguinte: a educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação a fim de integrá-los na comunidade. Esse foi um trecho da Lei nº 5.692 de 1971. A segunda Lei de Diretrizes e Bases Educacionais do Brasil foi feita na época da ditadura militar, entre o período de 1964 a 1985, e substituiu a anterior. O texto afirma que os alunos com deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial. Essas normas deveriam estar de acordo com as regras fixadas pelos conselhos de educação, ou seja, a lei não provia a inclusão na educação regular, determinando a escola especial como um destino certo para essas crianças. Em 1988, a Constituição Federal, no artigo 208, que trata da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, afirma que é dever do Estado garantir atendimento educacional especializados aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Nos artigos 205 e 206, afirma-se, respectivamente, que a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho e a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Esse é um trecho da Lei nº 7.853, de 1989. O texto também dispõe sobre a integração social das pessoas com deficiência.
Na área da educação, por exemplo, obriga à inserção de escolas especiais privadas e públicas no sistema educacional e a oferta obrigatória e gratuita da educação especial em estabelecimentos públicos de ensino. Também afirma que o poder público deve se responsabilizar pela matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino. Ou seja, excluía da lei uma grande parcela das crianças ao sugerir que elas não são capazes de se relacionar socialmente e, consequentemente, de aprender. O acesso a material escolar, merenda escolar e bolsa de estudo também é garantido no texto. A Lei nº 8.069 de 1990 afirma que, mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 garante, entre outros, o atendimento educacional especializado a crianças com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Trabalho protegido ao adolescente com deficiência no atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção para as famílias com crianças e adolescentes nessa condição. Em 1994, a Política Nacional de Educação Especial, em termos de exclusão escolar, o texto é considerado um atraso, pois propõe a chamada integração instrucional, um processo que permite que ingressem em classes regulares de ensino apenas as crianças com deficiência que possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas no ensino comum no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. Atualmente, esse termo está em desacordo com os direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Ou seja, a política excluía grande parte dos alunos com deficiência do sistema regular de ensino, empurrando-os para a educação especial. Em 1996, a Lei nº 9.394 afirma que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em vigor tem um capítulo específico para a educação especial. Nele, afirma-se que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Também afirma que o atendimento educacional especializado será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível uma integração nas classes comuns de ensino regular. Além disso, o texto trata da formação dos professores e de currículos, métodos, técnicas e recursos para atender às necessidades das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Em 1999, no decreto número 3.298, o decreto regulamenta a Lei número 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração de Pessoa portadora de deficiência e consolida as normas de proteção, além de dar outras providências. O objetivo principal é assegurar a plena integração da pessoa com deficiência no contexto socioeconômico e cultural do país. Sobre o acesso à educação, o texto afirma que a educação especial é uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino e destaca como complemento do ensino regular. Em 2001, a Lei nº 10.172 diz que o Plano Nacional de Educação, PNE, anterior, criticado por ser muito extenso, tinha quase 30 metas e objetivos para as crianças e jovens com deficiência. Entre elas, afirmava que a educação especial, como modalidade de educação escolar, deveria ser promovida em todos os diferentes níveis de ensino e que a garantia de vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos de deficiência era uma medida importante.
Em 2001, a resolução da CNE-CEB número 2 afirma que o texto do Conselho Nacional de Educação institui diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Entre os principais pontos, afirma que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Porém, o documento coloca como possibilidade a substituição do ensino regular pelo atendimento educacional especializado. Considera ainda que o atendimento escolar dos alunos com deficiência tem início na educação infantil, assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre que se evidencie, mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento educacional especializado. Sobre a resolução do Conselho Nacional de Educação número 1 de 2002, disse que a resolução das diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. A resolução do Conselho Nacional de Educação número 1/2002 destaca que a resolução dá diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Sobre a educação inclusiva, afirma que a formação deve incluir conhecimento sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais. A Lei nº 10.436/2002 reconhece como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais. O Decreto nº 5.626 de 2005 regulamenta a Lei nº 10.436 de 2002. Em 2006, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, documento elaborado pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Justiça, Unesco e Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Entre as metas está a inclusão de temas relacionados a pessoas com deficiências nos currículos das escolas. Em 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, no âmbito da educação inclusiva, trabalha com a questão da infraestrutura das escolas, abordando a acessibilidade das edificações escolares, da formação docente e das salas de recursos multifuncionais. O Decreto número 6.094/2007, o texto dispõe sobre a implementação do Plano de Metas, Compromissos Todos pela Educação do MEC, ao destacar o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos com deficiência. O documento reforça a inclusão deles no sistema público de ensino. Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, documento que traça o histórico do processo de inclusão escolar no Brasil para embasar políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos. Em 2008, o Decreto número 6.571 dispõe sobre o atendimento educacional especializado na educação básica e o define como o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular. O decreto obriga a União a prestar apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino no oferecimento da modalidade. Além disso, reforça que o AEE deve estar integrado ao projeto pedagógico da escola. Em 2009, a resolução número 4 do Conselho Nacional de Educação tem como foco dessa resolução
orientar o estabelecimento do atendimento educacional especializado na educação básica, que deve ser realizado no contraturno e preferencialmente nas chamadas salas de recursos multifuncionais das escolas regulares. A resolução do Conselho Nacional de Educação serve de orientação para os sistemas de ensino cumprirem o decreto número 6.571. Em 2011, no decreto número 7.611, revoga o decreto número 6.571 de 2008 e estabelece novas diretrizes para o dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação especial. Entre elas, determina que o sistema educacional seja inclusivo em todos os níveis e que o aprendizado seja ao longo de toda a vida e impede a exclusão do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência. Também determina que o ensino fundamental seja gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais. Quer sejam adotadas medidas pelo apoio individualizadas e afetivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social de acordo com a meta de inclusão plena e diz que a oferta da educação especial deve se dar preferencialmente na rede regular de ensino. Até 2011, os rumos da educação especial e inclusiva eram definidos na Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação. Hoje, a pasta está vinculada à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Em 2012, a Lei nº 12.764 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Em 2014, a meta que trata do tema no atual Plano Nacional de Educação, como explicado anteriormente, é o número 4. Sua redação é universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e das altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistemas educacionais inclusivos, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços educacionais especializados, públicos ou conveniados. O entrave para a inclusão é a palavra preferencialmente, que, segundo especialistas, abre espaço para que as crianças com deficiência permaneçam matriculadas apenas em escolas especiais. Em 2009, o decreto número 9.465 cria a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, extinguindo a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. A pasta é composta por 3 frentes: Diretoria de Acessibilidade, Mobilidade e Inclusão e Apoio à Pessoa com Deficiência, Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos e a Diretoria de Políticas para Modalidades Especializadas de Educação e Tradições Culturais Brasileiras. Em 2020, o decreto número 10.502 da Política Nacional de Educação Especial institui a chamada a Política Nacional de Educação Especial, inclusiva, equitativa e com aprendizado ao longo da vida. Para as organizações da sociedade civil que trabalham pela inclusão das diversidades, a política representa um grande risco de retrocesso na inclusão de crianças e jovens com deficiência e de que a presente iniciativa venha substituir a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva, estimulando a matrícula em escolas especiais em que os estudantes com deficiência fiquem segregados. Apresentamos a evolução dessa modalidade de ensino, mas na prática, sem desmerecer os avanços conquistados, ainda há muito o que melhorar para que as crianças com necessidades especiais sejam contempladas com uma educação de qualidade no nosso país.
Você já conhece os nossos conteúdos? Entre aqui em nosso canal no YouTube, nós temos diversos vídeos que podem te interessar, principalmente se você é da área de educação. Inscreva-se no canal, ative as notificações e fique por dentro das novidades educacionais.